Amém. Poder sentarmos, igreja, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo tenha espaço no seu coração, porque este não é outro lugar senão a casa de Deus. E Deus já preparou esse tempo para abençoar a sua vida. Quantos foram abençoados até aqui? Diz amém. Amém? Glória a Deus. É com muito temor e muito tremor, né, que eu venho na segunda-feira, um desafio muito grande. Hoje à tarde fiquei ouvindo uma mensagem do pastor Rogério, porque aí eu fiquei, Senhor, meu Deus, de graça, né, para estar aqui. Quero agradecer profundamente mais uma vez aos pastores, pastor Rogério, pastor Anderson, pastor Pedro, pastor Emanuel, aos Vitinho 1, Vitinho 2 e PV, é muito Vitinho por metro quadrado, né? Muito obrigado por todo o carinho, toda a alegria, o Júlio, a Cris, né? O dia de ontem muito especial, a igreja, eu e minha esposa, a pastora Lídia, estamos agradecidos mais intimamente a Val, muito obrigado por tudo. Vocês são uma igreja contagiante, amém? Mas eu quero começar, antes de ler o texto, fazendo uma pergunta para você. Você tem 60, 70, 50, 40 anos, 30 anos, 20 anos, e eu preciso fazer uma pergunta muito importante. Nessa sua caminhada com Deus, o Espírito Santo, já que esse é o culto do Espírito Santo, além do Espírito Santo lhe dar o revestimento, além do Espírito Santo lhe dar dons, o Espírito Santo já teve a liberdade, você já ouviu a voz dele, e ele disse para você qual é o propósito da sua vida. Porque quando você descobre o propósito que Deus tem para a sua vida, não há vento, não há tempestade, não há luta, não há Satanás que derrube você, porque você sabe em quem você tem crido e sabe que Ele é poderoso para guardar o seu tesouro até o dia final. E o que começou a boa obra na sua vida é poderoso para completá-la. Mas você precisa saber qual é o propósito de Deus para a sua vida, porque o Deus do propósito, Ele tem um propósito com você. E é por isso que a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Querido, seja forte com o que eu estou dizendo para você. Eu já vi homens cheios de dons caírem, mas eu nunca vi um homem que tem convicção do propósito que Deus tem com ele cair, porque ele sabe quem é o seu Deus e ele sabe quem ele é em Deus. Por isso, com toda a autoridade da palavra e com a bênção dos pastores desta igreja, eu quero convidar você a ler a Bíblia, a palavra que está em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 e 4. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 4. Diz-nos o texto sagrado, na versão NVI. Naamã, comandante do exército do rei de Arã, era um homem importante para seu senhor e bastante respeitado, pois por meio dele o Senhor dera vitória a Arã. Mas esse guerreiro valente sofria de lepra. Ora, tropas de Arã haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. Amém? Diga assim: Deus, eu quero ouvir a tua voz. Amém. O texto que nós lemos é um texto por deveras desafiador. A gente tem a ilusão de achar sempre que nós não sofreremos nenhum tipo de afronta e não sofreremos nenhum tipo de intempérie que vá nos abalar. É o contrário.
O próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. O próprio Deus, na sua palavra, diz que nós somos tentados e provados, mas que nós nunca seremos tentados e provados além daquilo que podemos suportar. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. Quando eu estou fraco, quando você está fraca, quando nós estamos fracos, o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Agora eu preciso saber qual é o propósito de Deus para a minha vida, porque eu não posso servir ao Senhor, eu não posso achar que a bênção de Deus é apenas a bênção da salvação, eu não posso pensar que a bênção de Deus na minha vida e na sua vida é apenas a bênção no campo material. Ao contrário, quantos homens de Deus são acometidos de câncer? Quantos homens de Deus são acometidos de depressão? Quantos homens de Deus são acometidos da síndrome do pânico? Quantos homens de Deus tiveram intempérie no seu casamento e só não se divorciaram porque a misericórdia de Deus chegou a tempo? Quantos homens de Deus que servem a Deus, mas viram seus filhos irem para o mundão e choraram e tiveram que clamar ao Senhor para ver os seus filhos voltar? Quem disse que eu e você não passaremos por tribulações e lutas, quando a Bíblia diz que no mundo tereis aflições? Mas tendes bom ânimo, porque eu venci e vocês vencerão. Essa é a diferença. Agora veja o contexto desta menina, gente. Durante uma invasão das tropas sírias, uma menina israelita é arrancada do seio da sua família e ela é levada cativa, ou seja, ela é levada como escrava para a Síria, e ela vai servir ali como escrava. Ela tem os seus sonhos interrompidos, ela tem a sua vida interrompida, e ela é levada então cativa pelos sírios como escravo e se torna uma improvável. Aquela menina poderia se revoltar contra Deus, ela poderia negar a existência de Deus, ela poderia perguntar para Deus: Senhor, o que houve? O que é que eu fiz? Por que eu estou sofrendo isso? Eu conheci o pastor Anderson, estudamos na mesma instituição no Betel Brasileiro na década de 90. Não contem, porque vocês vão se perder no tempo. E eu aprendi naquela instituição, viajando com um jogral do Betel Brasileiro pelo Brasil inteiro, um tema: restaurados para serem restauradores. O que Deus quer fazer na minha e na sua vida é restaurar as paredes da nossa alma que foram danificadas pelo pecado. Restaurar, segundo a nossa língua, o Aurélio, significa restituir, renovar, reparar, renovar e ministrar, pôr de novo em vigor aquilo que foi bagunçado pelo pecado. Quando nós aceitamos Cristo Jesus como Senhor e Salvador, pronto, querido, nós temos nosso nome escrito no livro da vida, mas a obra continua, a obra de restauração. Porque nós testificamos com umas sequelas do pecado dentro de nós, uma luta. O apóstolo Paulo, ele diz da sua palavra, que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, isso eu me pego fazendo. E é por isso que em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele diz: já estou crucificado com Cristo, e a vida que agora vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por amor a mim. Aí você vai dizer assim: pastor, eu nunca entendi esse versículo. E eu não tenho coragem de dizer para você a hermenêutica desse versículo, a interpretação. Mas dá uma olhada para a pessoa que está à sua direita e à sua esquerda, dá uma olhada para ela, vê se você conhece. Com quem você tem intimidade, da esquerda ou da direita, porque você vai dar a interpretação para ela agora. Tá bom? Olhou bem? Então diga assim para ela: o significado desse versículo. Pode? Respira. Respira bem. E diga para ela assim: morra. Se você não morrer para você mesmo, não tem como ele nascer dentro de você. Convém que ele cresça e você diminua, porque o poder de Deus vem na sua vida à medida que você deixa ele crescer em você. A obra de Deus, querido, na sua vida não é a mansão, não é o carro, mas é a manifestação do poder de Deus circulando dentro de você. Deus quer que você seja um instrumento, um vaso nas mãos do Senhor.
Deus quer que você seja canal de bênção. E aquela menina arrancada, ela sabia qual era o propósito dela. Então ela não ia deixar com que as circunstâncias definissem quem ela era. Ela sabia em quem ela cria e sabia que Deus era poderoso para fazer infinitamente mais do que aquela situação que ela estava vivendo. Pastor, eu venho toda segunda-feira ao culto do Espírito Santo. Eu fico orando para Deus usar o pastor Rogério para a minha vida. Pastor, eu participo de toda a campanha de oração e de jejum, e a coisa não anda, a coisa só desanda. O que está havendo? Eu quero dizer para você que o problema não está em Deus. E isso você pode ter certeza, né, pastor Rogério? Ele é imutável. Mas, antes de receber, você precisa dar. Antes de ter, você precisa ser. Deus não é menino, e Ele não nos dá. Por isso que a Bíblia diz: pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar nos vossos próprios deleites. Você primeiro precisa entender o que Deus quer com você. Qual é o negócio? Lá no Betel nós tínhamos uma tia chamada, uma ex-freira, chamada tia Vilsa. E ela dizia sempre assim: meu querido, meu filho, seu negócio é aqui, ó, você e Deus. E aí ela dizia o seguinte: o capeta está com um olho desse tamanho em cima de você. E eu pensava: olhudo esse capeta, né, gente? Porque, querido, você precisa ter intimidade. Você precisa saber qual é o propósito de Deus, para que quando Deus derramar um milagre na sua vida, você possa glorificar o nome do Senhor. Mas quando vier a luta também, você glorifica o nome do Senhor. Porque não há luta, não há prova, não há dificuldade que não tenha um propósito. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam e confiam no Senhor. Diz a cantora Cassiane, né? Tá doendo, louve. Tá chorando, louve. Tá sofrendo, louve. Passe pela prova cantando louvor. Aprenda a ser fiel na provação, na luta, na batalha. Porque se você for fiel e não murmurará, Deus que vai colocar você lá no campo da honra e da glória. Sabe por quê? Porque quando somos fiéis no pouco, sobre o muito Ele nos coloca. Aquela menina sabia muito bem, e o texto diz que durante todo aquele processo da invasão, aquela menina israelita é tirada do seio da sua família. O texto não fala de pai, não fala de mãe, não fala de ninguém. Era uma menina que tinha sonhos, tinha projetos de vida, mas tudo foi interrompido. E ela é levada cativa como escrava. Mas nenhuma das circunstâncias, nenhuma das condições adversas foram capazes de apagar daquela menina a fé, a ousadia, a coragem, a visão que ela tinha de Deus. Qual é a visão que você tem de Deus? Seja forte. Deus não pode ser comparado com o gênio da lâmpada mágica do Aladim. Sim, meu servo, diga o que tu queres. Deus não é o teu servo, você é o servo. Deus é o Senhor, e nós somos os vasos, e Ele é o oleiro, Ele é a videira, nós somos os ramos. E é por isso que eu e você precisamos entender que o nosso negócio com Deus é um negócio de dependência. Aquela menina, embora ela estivesse fazendo uma parte de transição da condição de livre para escrava, ela sabia quem era o seu Deus, e o ambiente onde ela estava não a intimidou. Ela continuou sendo alguém que sabia o propósito de Deus. Ei, seja forte. Seja forte. Não estou falando de religião, porque religião nunca mudou ninguém. Meu amigo que está nos visitando, afastado da comunhão do Senhor, meu amigo que está na luta, que está na prova, deixa eu dizer um negócio para você: religião nunca mudou ninguém, nunca levou ninguém para o céu. A palavra religião vem do latim religar, ligar o homem de volta a Deus, e nunca nenhuma religião ligou o homem a Deus. Só existe um meio de você voltar a ser ligado com Deus, por meio daquele que é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém se reconcilia a não ser for por meio dele. Pastor, o que eu preciso para viver o propósito de Deus na minha vida? Todo aquele que me invocar será salvo.
Você só precisa crer no seu coração e confessar com a sua boca. Bênçãos, dons e talentos são presentes de Deus para você, amém? Diga comigo, bênçãos, dons e talentos são presentes de Deus para mim. O que você faz, querido, com esses presentes, aí sim é o presente que Deus quer receber de você. É o que está no seu coração. Eu já fui em cada lugar pobres, paupérrimos, achando que eu ia levar alguma coisa. Eu e minha esposa fomos missionários em Angola. E uma vez, quando chegou no momento ofertório, no momento que nós chegamos naquele país, momento de oferta, o momento de dízimos e oferta, pastor Rogério levou quase 2 horas. Um por um, eles iam dançando. E quando eles iam dançando, cada um trazia kwanza, que era moeda, é a moeda de Angola. Outros traziam abóbora, outros traziam banana. Quem não tinha dinheiro trazia cebola, trazia alguma mandioca, trazia alguma coisa. Terminou o culto, eu disse, pastor Sabino Tec, esse povo trazendo tudo isso, o povo pobre. Ele disse, pobre não. Pobre nós éramos quando não conhecíamos Jesus. Mas hoje a gente não chega diante da presença de Deus de mãos vazias, porque Ele nos encheu da sua presença. É a visão de não apenas receber, mas de estar na presença do Senhor. Quer vitória nesta noite? A vitória começa quando você decide, eu quero estar na presença do Senhor, porque mais vale um dia na presença do Senhor do que 1000 anos fora dela. E é por isso que nesse momento eu quero desafiar você. Quais são os propósitos de Deus para a sua vida? Primeiro, querido, seja uma bênção no lugar onde você está. Não murmure, não pragueje, não amaldiçoe a casa e a terra onde você está. Ao contrário, Deus lhe chamou para você ser bênção aonde você pisar a planta do vosso pé. Você, como servo de Deus, pisa, Deus abre. Você pisa, Deus abre. Você pisa, Deus abre. Deus é o Deus que abre caminhos. Creia, querido. O texto sagrado de 2 Reis 5:2 diz claramente: ora, tropas da Síria havia atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Aquela menina tinha tudo para pensar que aquele não era o seu lugar. Ela tinha tudo para cair numa profunda depressão, para murmurar. Sabe aquele crente chorão, aquela pessoa chorona, que quer que todo mundo tenha pena de você, e você já faz uma cara de dó. Pastor Rogério, era por mim. Havia uma irmã na nossa igreja que de longe eu via a coitada. Falei, meu Deus, lá vem a irmã fulano, porque ela não podia me ver que ela tinha uma desgraça para contar. Querido, pelo amor de Deus, Deus é só o escudo da graça e glória, e bem nenhum sonega os que andam na sua presença. A palavra do Senhor diz que bendito é o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênção dos lugares celestiais. Mas está lá. Você tem que ir lá buscar a bênção. Ele já nos abençoou. E no entanto o texto sagrado diz que aquela menina entendeu que Deus tem um propósito, que não há um fio da cabeça que caia sem que Ele o permita. Deus permitiu, a colocou, e ela estava ali na condição de escrava. Não era para sempre, não era para toda a vida, mas se Deus a colocou naquela situação, Deus tinha um propósito, e ela descobriu o propósito. Ela precisava ser bênção. Diga comigo, eu preciso ser bênção. Agora seja forte, diga para a pessoa que está ao seu lado, você precisa ser bênção. Não, você não veio aqui buscar uma bênção. Você veio aqui para aperfeiçoar o que Deus tem de propósito para a sua vida. Ser uma bênção. Conheci uma irmã, minha ovelha, pastor Rogério, Judite Marques. Os filhos dela eram atribulados aos meus olhos. Meu Deus, gosto demais desse garoto. A bênção. Nunca vi aquela mulher murmurar. Tinha um que se drogava e ela só falava assim: já vai sair, bênção. E eu ficava olhando. Ô bênção, você vem almoçar. Eu falei, irmã Judita, só chama seus filhos de bênção? Ela disse, eles são bênção.
Tudo que Deus dá é bom, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito emana do Pai das luzes, em quem não há sombra, nem dúvida de variação alguma. E eu chamo as coisas que não são como se já fosse, as coisas que não existem como se já existisse, porque eu tenho boca de profeta, meu pastor. Você precisa ter palavra, fica reclamando de tudo, né? Reclamando de tudo. Reclama que falta dinheiro, reclama da mulher, reclama do marido, reclama do filho, e vem para a igreja, para o pastor antes, pastor Rogério orar por você. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque Deus não quer que você corra atrás de bênção. Deus quer que a bênção alcance você, porque você tem um coração agradecido no Senhor. Receba, querido. Aquela menina, querido, ela foi bênção, ela foi instrumento, ela foi vaso, ela foi uma verdadeira missionária na casa de Naamã. Naamã, que era o Senhor, o opressor, mas ela estava lá, porque as circunstâncias não determinariam quem ela era. Ela sabia que ela era alguém que tinha um propósito. Paulo escreve em Colossenses 3:23, e ele diz: tudo o que fizerdes, tudo, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Pastor, o senhor quer dizer que eu tenho que parar de murmurar do trabalho que eu tenho? É, porque aquele trabalho aos seus olhos é ruim, mas é de lá que você tem tirado o seu ganha-pão. Pior é ficar desempregado. Pastor, a minha casa é tanta luta. Pior é não ter uma casa. Pastor, minha família é difícil. Pior é não ter família, querido. Ah, pastor, o senhor não conhece o meu choro. Eu não conheço o seu choro, mas eu conheço aquele que faz com que o choro dure uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse Deus faz mais do que você pensa. Mas para você viver os propósitos de Deus, você também não pode se deixar abalar com as decepções da vida, querido. Jesus disse que no mundo você teria aflições. Não foi prometido que depois que você se convertesse tudo ia mudar, não. O texto sagrado diz no versículo 3 que um dia aquela menina disse à sua senhora: se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Olha, pensa, quando eu li esse texto, fiquei pensando: meu Deus, essa menina está num estágio que todos nós devemos chegar. Porque ela não deixou que as circunstâncias azedassem o seu coração. Um coração azedo gera câncer. Não é forte, filho? É forte isso, mano. Ele é demais, meu pastor. É bênção de Deus. Um coração azedo não somente amargura a sua alma, como deixa todo mundo doente ao seu redor. Um coração azedo, querido, é uma pessoa que tem um humor negro. A glória está descendo, o céu está descendo, o poder está descendo, e ele está lá dizendo: eu quero ver se Deus não vai me alcançar. Não vai! Não vai! Primeiro você precisa entregar tudo nas mãos do Senhor. Você precisa deixar tudo no altar. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você precisa entender, querido, que enquanto você não parar de ter coisas azedas no seu coração, você não vai avançar. Deixa eu voltar de novo ao Betel brasileiro. Lá não tinha empregados, pastor. Nós que fazíamos os deveres de casa, a limpeza da casa, lembra, filhão? Ele não, que era paulista, era bem tratado, mas eu não era. Tinha uns panelões enormes que a gente tinha que lavar. E eu detestava lavar aqueles panelões. E eu murmurava. Todo mês fazia escala. Murmurei o mês todinho. No segundo mês, estava eu na escala das panelas de novo. Murmurei de novo. Reclamava, lavava aquilo. É desgraça de panela. Esse cara quer e tal. Terceiro mês, escalado. Eu de novo na panela.
Comecei murmurando, gente, quarto mês, eu falei, agora eu saio dessa panela. Quando eu vou lá na escala, panela, eu falei, mas o que foi? Um colega meu chamado, quase meu xará, Vilmar, perguntou, o que foi, Valmir? O diabo se manifestou de novo. E o diabo se manifesta quando você murmura, querido. Pare de murmurar, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas você precisa aprender a não murmurar. Aquele meu colega disse assim, filhão, deixa eu dizer um negócio para você, viu, Marrego o nome dele, deixa eu dizer um negócio para você. Está todo mundo ouvindo a sua murmuração. Lava a panela cantando. E eu cantava, foi por isso que eu contei a história, porque eu lembrei da música de vocês. O mercado está vazio, seu trabalho já... Cantando, porque quem canta seus males espanta, é o que diz lá fora, mas a gente sabe é que o louvor liberta. Cante a palavra, ore a palavra, respire a palavra, coma a palavra, viva a palavra. Você vai ver que as portas vão se abrir e você vai viver um novo tempo com o seu Senhor. Não deixe que as decepções da vida dê azedar em você, querido. A menina, ela podia ser revoltada com a vida que ela estava levando, ela podia murmurar da situação que estava passando, ela podia e tinha razão para chutar o balde, mas ela não deixou se abalar, ao contrário, ela decidiu ser instrumento da graça. Ela decidiu liberar a graça, porque Paulo escreve em Filipenses 4,6, ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo pela oração e súplica, e com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante do Pai. A vida cristã, querida, é uma vida de fé, e a fé sempre requer confiança que nós não vemos. Então você precisa aprender isso. Quer viver um tempo de vitória, quer viver o propósito de Deus? Não é a minha igreja, a Cibapa, a Segunda Igreja Batista, não é a Igreja Canaã. Igreja é um lugar aonde nós viemos, não para frequentar, a gente vem para a igreja para pertencer, e a gente pertence a uma família que a gente entende que Deus usa pessoas fracas e simples. Deus usa mim, Deus usa você. Ei, querido, pensa num homem de temperamento difícil, sou eu. Sabia disso? É difícil. Mas o mundo diz aí que pau que nasce torto morre torto. É mentira, porque Jesus é carpinteiro. Ele vai moldar você. Não tem isso. Aquela menina, ela serve a Naamã, e era uma menina simples, como você é simples, como eu sou simples, como todos nós somos simples, mas Deus olha a simplicidade do nosso coração, e quanto mais simples nós nos tornamos, mais a nossa fé cresce. E a Bíblia diz, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você terá uma palavra profética. Deus não precisa de grandes pessoas, mas de pessoas que acreditem que Ele é o El Shaddai, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é o Deus forte, que Ele é o guarda de Israel, que Ele prometeu guardar a sua entrada e a sua saída. Aquela menina conhecia o Salmo 127, e ela certamente deveria fazer como eu faço. Tem coisa melhor quando você diz assim, literalmente, levantarei os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não dormita o guarda de Israel. Esse é o seu Deus, querido. O seu Deus não é o Deus que se canta lá fora. O seu Deus habita no sublime trono, mas Ele habita também no recôndito, na intimidade do seu coração. Ei, faz assim, ó. Papai, vem cá. Diz para ele assim, papai, eu sei que o Senhor é Pai de todos, mas o Senhor fala na frequência individual de cada filho teu. O Senhor me chama pelo meu nome. Bate um papo com Deus. Deita-se no divã de Deus e conta tudo para Ele. Acredita que Ele vai fazer infinitamente mais do que aquilo que você tem pedido e pensado. Mas Ele só vai fazer quando você, calar a sua boca. Aquietai-vos e sabei que Ele é Deus.
Esse é o momento. Deus usa homens e mulheres comuns para realizar tarefas tremendas. Declare, querido, palavras de esperança. Palavras de esperança. Pastor, eu não sei fazer isso. Naquela época, a medicina da época, no caso de Naamã, na época era uma doença incurável, sem solução. Ou seja, aquela menina então se coloca na posição de que vê aquele homem doente. Ou seja, ele estava desenganado. Naamã, se você for ler a história toda, ele tinha vergonha, ele não tirava a roupa na frente de ninguém. Porque era uma doença contagiosa e escondida, e ela viu o sofrimento daquele homem. A medicina havia desenganado a medicina da época, mas o que aquele homem não sabia é que havia um vaso de honra, um vaso de bênção, um instrumento nas mãos do Senhor dentro da sua casa. Ele não esperava por isso, mas aquela menina declara a palavra de esperança. Ela vai à esposa de Naamã, que procure o profeta que está em Samaria. Ou seja, ela começa a liberar uma palavra de esperança, porque ela sabe que o seu Deus é todo poderoso. Agora seja forte com o que eu vou dizer para você. Agora é para o forte. Diga para a pessoa que está ao seu lado: seja forte. Eu tenho certeza que você que está afastado, ou que você entrou aqui a convidar alguém nessa noite, você vai sair daqui dizendo assim: sem esse Deus eu não largo mais. Sabe por quê? A menina está falando de um Deus que vai curar aquele homem. Meu Deus, o Deus do meu profeta, Ele é poderoso para curar. Mas é o mesmo Deus que deixou ela, a turma dela, ser morto. É o mesmo, ela está falando do mesmo Deus que deixou e permitiu que ela fosse levada escrava. Você está entendendo esse trem? Meu Deus pode curar o meu Senhor, mas Ele me deixou ser trazido aqui para escrava, como escravo. Ele deixou com que os meus pais fossem mortos. Você ia dizer assim: não, impossível, incompatível. Não. Aquela menina tem um olhar, o olhar que Deus quer que você tenha nessa noite. Ela tinha certeza de que tudo que ela passara, seja momentos ruins, seja momentos bons, seja momento de aflição, seja momento de alegria, seja fosse momento de escassez, momento de abundância, seja no momento de vitória, no momento de derrota, ela sabia que no final da sua jornada, o nome do Senhor seria glorificado. O propósito que Deus tem com a sua vida, querido, nem sempre é o que você designa. Porque a palavra do Senhor diz: bem sei eu os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz, para vos dar o fim que realmente vocês necessitam. Mas é no tempo dele, não no seu. Não é no seu tempo. Porque eu volto a dizer, ele não é o gênio da lâmpada de Aladim. Ele vai fazer do jeito que Ele quer, quando Ele quiser, na forma como Ele quer. Sabe por quê? Porque Ele sabe o trabalhar na sua vida que você mesmo não sabe. Se tem alguém que conhece você, é Deus. E eu quero caminhar para os nossos finalmente dizendo o seguinte: conheci uma missionária chamada Malu. Malu se tornou uma missionária do Betel brasileiro. Uma mulher negra, bonita, que levava uma vida de glamour, riqueza, aqui em São Paulo. Tornou-se amante de um homem rico, um árabe, que sustentava ela e a família dela, modelo exclusiva do saudoso para alguns, né? E renomado alfaiate costureiro Clodovil. Meu Deus. Ela fica grávida desse amante, é tudo para ela, um filho, e ela agarra esse filho e tem aquela vida ali, perfeita aos olhos dos homens. O menino contrai uma doença terrível. Com muito dinheiro ela foi para os Estados Unidos, ela correu atrás da cura daquele menino e nada da cura. Um dia ela está voltando da consulta médica e falando com Deus do jeito dela. A vizinha, uma daquelas irmãs que sabe qual é o propósito de Deus para a vida dela, mulher de oração, diz assim para ela, chega quando ela estaciona o carro e diz: vizinha, sei o que você está passando, eu e algumas irmãs estamos orando, gostaríamos de lhe convidar para ir para o círculo de oração. Era da Assembleia de Deus.
No desespero ela aceitou. Bonita, elegante. Foi para o circo de oração. Você sabe como é o circo de oração. Quem já foi no circo de oração? Não é diferente daqui da Canaã, né? Poder descendo, as irmãzinhas do coque e tal e tal. E ela está ali. Eu não entendia nada, uma dor de cabeça. E ela, testemunho dela, ela diz assim: eu não entendia nada. Eu disse assim: Senhor, oração dela: Senhor, esse povo é doido, esse povo maluco. O Senhor não é surdo para esse povo estar berrando, gritando desse jeito. Senhor, eu vou lhe dar 1 minuto para o Senhor provar que o Senhor está aqui. Senão eu vou sair daqui e tenho certeza que esse povo é doido. Na hora Deus levanta o vaso. E o vaso levanta e diz assim: há uma mulher aqui que deu para Deus 1 minuto. E Deus está dando para você 30 segundos para que se arrependa dos seus pecados e confesse Jesus como Senhor. Ela caiu de joelho e se tornou uma missionária do Senhor. Ei! Você está perguntando, nessa noite Deus está dizendo: tem alguém aqui dizendo o seguinte: o Senhor nunca fala comigo, pois Deus está falando com você. Entrega a sua dúvida e a sua incredulidade ao Senhor, senão você não vai ver a bênção na sua vida. Aquela mulher não teve a cura do seu filho, ele morreu. Mas Deus restaurou a vida dela, rompeu com o amante, se tornou uma serva do Senhor. Deus levantou um alemão, casou com aquela mulher, ela se tornou missionária na Inglaterra. Deus lhe deu uma família, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus faz nova todas as coisas, e as coisas velhas se passam, e eis que tudo se faz novo. Deus não quer lhe dar um carro, uma casa, Deus não quer lhe dar um emprego, Deus quer lhe dar a vida que você tanto suspira e ainda não tem. Nessa noite, o Espírito Santo de Deus está dizendo para você, querido: se reconcilia com o Senhor. Volte-se para Deus e Ele se voltará para você. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele o fará. Mas se você sair por essas portas da mesma forma como você entrou, você terá sua vida arrebentada, porque o diabo veio roubar, matar e destruir, mas o Espírito Santo veio para resgatar você e de ajudar você a viver a sua melhor versão. Hoje é a noite de você ser selada pelo Espírito Santo, selado pelo revestimento do Espírito Santo e voltar a ter uma vida de intimidade com o Senhor. Fica em pé em nome de Jesus.